boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma live. Nosso convidado mais que especial, o Dr. Roberto Leite. A doutora Francisca Lúcia vai fazer uma apresentação logo mais, né? Nosso professor muito querido. Eu queria só lembrar aos nossos cooperados que nós realizamos uma pesquisa de satisfação e um dos itens contemplados na pesquisa era demandas que os cooperados desejariam de cursos e eventos para a gente dar uma resposta no que fosse mais pedido pelos cooperados. Então, em primeiro lugar, ficou a atualização de Covid. A gente fez aquele encontro, né, com o Dr. Roberto e a doutora Lohana, com aquelas dúvidas mais frequentes na Covid-19. E hoje, dando sequência, o segundo item mais solicitado foi o calendário vacinal, que vai ser a proposta de hoje do Dr. Roberto. Lembrando aos nossos cooperados que a gente teve a Semana do Cirurgião Pediátrico, e foram postados 2 vídeos, um sobre fimose, com a doutora Daniele Pimentel, e o outro de hérnia inguinal, com o Dr. Lucas Pasolini. Foram muito elogiados, os vídeos muito bons, vídeos do cirurgião pediatra para o pediatra. Então, parabenizar aqui de público os professores, que foi realmente um material excelente. E convidar todos, e o Dr. Roberto, nosso convidado mais que especial, né, para a nossa live do dia 23 de junho, numa quarta-feira, às 19h30, vai ser a nossa live do São João. Bem. É uma live que está sendo preparada com muito carinho, vai ser muito legal. Os cooperados vão se surpreender com a criatividade da nossa equipe, né, da nossa equipe de comunicação, junto com essas mulheres maravilhosas que me acompanham na diretoria. Vão ter coisas incríveis, inesquecíveis. Então, eu recomendo. Save the date, ou como está no convite, salve a data, porque vai valer a pena. 23 de junho, numa quarta-feira, 19h30. Live da Coped de São João. Aí eu passo agora a palavra para a nossa superintendente, coordenadora do Núcleo de Estudos, doutora Francisca Lúcia. Obrigado. Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para atender a demanda dos cooperados, né? Como o doutor Osmiro falou, estão sendo formatados as outras solicitações, uns em curso, formato de curso, outro em formato de jornada. Logo mais nós divulgaremos, né? Gostaria de agradecer ao Dr. Roberto a disponibilidade, a generosidade em compartilhar os seus conhecimentos conosco, né? Sempre muito solícito, sempre nos atendendo, né? E para poder nós nos atualizarmos. Hoje nós teremos calendário vacinal, atualizações e dúvidas. A formatação hoje será diferente. O Dr. Roberto vai apresentar os casos, perguntas e respostas. Vocês poderão responder aí através do chat, né? E eu passarei a pergunta para o Dr. Roberto, né? Para poder não ficar aquela aula mais pesada, né? Porque calendário vacinal, segundo o Dr. Roberto, fica muito pesada a sua aula. Então, acredito que vai ser muito boa. Dr. Roberto, né? Eu lhe digo que não é a prata da casa, não, é o ouro da casa. É professor adjunto de pediatria da Faculdade de Medicina da UFC, é coordenador do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigada, doutor Roberto. Obrigado aí pelo convite. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, como a Francisca Lúcia falou, na verdade, eu vou fazer perguntas e queria que vocês participassem. Mas assim, vai ser rápido, a lei de 5 segundos. Eu faço a pergunta aqui, apresento um caso, pergunto e vocês vão respondendo. Essa é a ideia, para a gente tornar mais dinâmica aqui a nossa apresentação sobre calendário vacinal, saindo um pouco do habitual. Então, vamos lá. Os potenciais conflitos de interesse, né? O principal aí, a favor das vacinas, da vida e do SUS. E esse é o primeiro caso clínico. É um recém-nascido que nasceu com 750 gramas, 28 semanas, idade gestacional, desenvolveu broncodisplasia, como é comum nessa faixa
de prematuro. Que vacinas deverá receber logo após o nascimento? Alguém respondeu aí? Não. Não? Doutora Luana Costa respondeu HepB, hepatite B. Por que eu não estou ouvindo, hein, Christian? Nos chats. Ok. Então, ela respondeu certo, hepatite B, e BCG não deve receber. Lembrar, então, aqui que a hepatite B, nessa situação, obrigatoriamente, esse prematuro recebe 4 doses, né? A dose do nascimento, a dose 0, 2, 4 e 6 meses, ou então 0, 1, 2 e 6 meses, tá certo? Então, para bebês que nascem com peso inferior a 2 quilos ou idade nacional menor que 33 semanas, sendo a primeira dose, idealmente, nas primeiras 12 horas de vida. Então, essa é a conduta, né? Nesse caso, realmente a hepatite B é muito importante. Lembrando que no Brasil, por conta no PNI, a vacina pentavalente, ela já inclui a hepatite B na sua composição, a vacina combinada. De modo que os bebês do Brasil, independentemente da idade gestacional em que nascem, eles vão tomar as 4 doses de vacina da hepatite B ao nascimento e a penta aos 2, 4 e 6 meses, ok? Tem essa característica peculiar aqui no Brasil. Mas cuidado, porque as outras vacinas, né, penta e hexa da particular, não são assim. Então, tomar cuidado em relação a essa questão e essa característica dos bebês. Em relação à vacina BCG, por que ela não é feita, nesse caso, do bebê que nasceu com 750 gramas? Porque peso inferior a 2 quilos adia a vacinação até que atinja esse peso. Esse é um detalhe importante. Aqui outro caso clínico, então, já essa criança com 6 meses recebeu as vacinas BCG e hepatite B no dia do nascimento. O pediatra observou que não surgiu a cicatriz vacinal no braço direito e o que ela deve recomendar? 1. Orientar que seja realizada a prova tuberculínica para tomar a decisão de revacinar ou não. 2. Orientar a revacinação. 3. Orientar que não está recomendado revacinar. Não revacinar. Opa, muito bem. Alguém já respondeu, né? Não revacinar. Não revacinar essa orientação atual. Muito bem. Isso se deu recentemente, em 2019, essa nota informativa número 10, né, de 2019, que atualizou as recomendações sobre a revacinação com BCG em crianças vacinadas que não desenvolveram cicatriz vacinal aqui no Brasil. Foi dia 1º de fevereiro de 2019. Isso foi em função de uma posição da Organização Mundial de Saúde em relação à BCG, sobre revacinação especificamente, do ano anterior, de 2018. E a OMS apontava que a ausência da cicatriz da BCG após a vacinação não seria indicativo da ausência de proteção. Então, o PNI deixou, a partir de então, de 2019, de indicar a revacinação com BCG em crianças que não desenvolvem cicatriz após a vacinação indicada ao nascimento. Mas, como toda regra, tem sua exceção, né? E existe uma exceção nos casos dos contatos prolongados com portadores de hanseníase. Então, existe sim uma revacinação seletiva da seguinte maneira: menores de 1 ano de idade, não vacinados, vão tomar a dose da BCG. Comprovadamente vacinados que apresentem cicatriz vacinal, se eles estão com menos de 1 ano de idade, não administram outra dose. Comprovadamente vacinados que não apresentam cicatriz, aí sim é feita uma dose de BCG 6 meses após a última dose. Acima de 1 ano de idade, nessa situação de contato prolongado com hanseníase no domicílio, sem cicatriz, uma dose, vacinado com uma dose, uma segunda dose de BCG com intervalo mínimo de 6 meses e com 2 doses, não administrar outra dose da BCG. Então, tem essa particularidade nessa situação específica. Aqui um outro caso clínico, Paulo, 17 anos, ele fez um check-up antes de partir para o intercâmbio e o anti-HBsAg foi 5 unidades por microlitros. No cartão de vacina, há o registro de 3 doses da vacina no primeiro ano de vida. O que você recomendaria? Diria que houve falha vacinal, pois teria que ser maior que 10, ou diria que não é possível assegurar com certeza se está protegido? No chat aí, 1 ou 2. Não, até agora não. E agora não?
Então, Não tem como assegurar. Perfeitamente, acertou. Não tem como assegurar. Então, os níveis de anti-HBs, né, AG, eles podem diminuir ao longo do tempo. Então, pessoas imunocompetentes que atingem níveis acima de 10, 1 a 2 meses após completar o esquema para hepatite B, ou seja, pelo menos 3 doses, eles estão protegidos, mesmo se o anti-HBsAg diminuir ao longo do tempo. Então, é importante que a aferição da resposta, para saber se ela é protetora ou não, seja feita 1 a 2 meses após completar a série de 3 doses da vacina para hepatite B. Senão, a gente não vai saber, se a gente fizer depois disso, se a pessoa, naquele período correto de aferição da imunidade para hepatite B, ela atingiu esse nível acima de 10 ou se não atingiu. Mas é comum que haja uma queda durante o tempo, mas se nesse período, nesse intervalo de 1 a 2 meses após terminar o esquema, atingir acima de 10, ele está protegido. Então, esse adolescente pode ser, então, não respondedor ou poderá ter ocorrido uma queda natural esperada desse marcador, mas ele está protegido. A dúvida pode ser esclarecida com a dose de desafio da vacina e a realização da sorologia de dentro de 30 a, no máximo, 60 dias após essa dose de desafio. Se tiver menor que 10, ele é não respondedor. Acima de 10, ele está considerado como protegido. Isso é importante, por exemplo, para os profissionais de saúde, pacientes renais crônicos e com hemodiálise, hepatopata crônico. É importante esclarecer essa questão. Essa criança nasceu com 750 gramas, 28 semanas, teve broncodisplasia, recebeu alta com 40 semanas de idade corrigida, quando deverá receber a primeira dose da vacina contra rotavírus. Ele nasceu com 28 semanas, atualmente tem 40 semanas de idade corrigida. Então, possibilidade, ele tem 12 semanas de idade cronológica, não poderá receber a vacina, pois não terá completado a idade corrigida mínima para ser vacinado com segurança. A vacina para rotavírus já está liberada para uso no hospital. E 3, deverá receber a vacina após a alta, pois está próximo de atingir a idade cronológica máxima para receber a primeira dose. Temos respostas no chat? Não, até agora não. Não? Aqui tem que fazer uma continha, né? Vamos lá. Essa resposta inicial está errada, não poderá receber a vacina, pois não terá completado a idade corrigida mínima. Isso não está certo. A vacina ainda não é liberada para uso no hospital. Existem estudos nesse sentido, talvez no futuro breve seja liberado, mas por enquanto não. E a resposta é que, nessa situação, a criança está com 12 semanas de idade cronológica, ele pode receber a vacina após a alta, deve receber, pois está próximo de atingir a idade cronológica máxima para receber a primeira dose. E vocês lembram que rotavírus, se você não recebeu a primeira no tempo correto, não recebe a segunda e fica desprotegido. Então, aqui está a referência da SBIM. A primeira dose para rotavírus pode ser feita a partir de 6 semanas de vida e, no máximo, até 3 meses e 15 dias. Essa criança tinha 12 semanas, ou seja, estava com 3 meses de idade cronológica, faltavam 2 semanas para ele poder fazer a primeira dose. Por isso, aquela resposta que a gente colocou. Ao tomar a segunda dose da vacina contra o rotavírus, Larinha vomitou logo em seguida. O que deve ser feito? Oferece novamente? Não oferece novamente? O que diz aí o chat? Não oferecer. Muito bem. Não oferecer. Ok. Então, se a vacina, essa é a referência do Red Book, foi vomitada, regurgitada, após a administração da vacina, a dose não deve ser readministrada. Ok? Essa é a norma que se segue. As vacinas para rotavírus existentes no Brasil, são 2. No PNI, utilizada a vacina rotavírus monovalente, a cepa G1P8, são 2 doses, aos 2 meses e aos 4 meses de idade. E
pela SBP-SBIM, pode ser utilizada também essa vacina do PNI, que é uma excelente vacina, e também essa vacina que tem mais componentes, né? Então, que são 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses, lembrando que a primeira dose, a partir da 6ª semana de idade, até 3 meses e 15 dias, fechado, e a última dose até 7 meses e 29 dias, intervalo mínimo entre as doses de 30 dias. Então, tomar muita atenção, porque é uma vacina que tem um calendário muito rígido, né? Que tem que ser bem observado. Aqui uma criança de 6 meses que recebeu a vacina pneumo 10 no posto aos 2 e 5 meses de idade. Os pais melhoraram de vida e agora procuraram sua clínica de vacina para seguir o esquema vacinal para pneumococo. O que você recomendaria para oferecer proteção mais ampla? Vocês sabem que existe a vacina pneumo 13. Indicaria pneumo 10 aos 6, pneumo 13 aos 12 meses, primeira opção. A segunda opção, indicaria pneumo 13 aos 6 e aos 12 meses, ou 3, indicaria pneumo 13 aos 7, 9 e 12 meses. Essa é um pouco mais difícil. Alguma resposta no chat? Pneumo 13 aos 6 e 12 meses. Opa! Peguei. Não, indicaria aos pneumo 13 aos 7, 9 e 12 meses. Vamos ver por que é essa a resposta. Aqui são as duas vacinas, né? Lembrando as diferenças dela, né? A vacina pneumo 10 tem esses 10 serotipos, a 13 acrescenta o 3, o 6A e o 19A. E as proteínas que fazem o carreamento desses polissacárides, desses pneumococos, são diferentes, né? Na pneumo 13 é só uma proteína, a CRM, no caso da vacina 10 valente, proteína D, e toxoide tetânico e toxoide difterico. Bom, então, o que diz as normas lá da SBIM? Crianças menores de 6 anos, com esquema completo ou incompleto de pneumo 10, podem se beneficiar com doses adicionais de pneumo 13, respeitando-se a recomendação de bula para cada idade de início e o intervalo mínimo de 2 meses de dose anterior da pneumo 10. Então, a SBIM mantém a recomendação de 3 doses quando utilizados a pneumo 13 aos 2, 4, 6 meses de vida e um reforço de 12 e 15 meses. Então, assim, eles consideram, nesse caso, como não são vacinas intercambiáveis. Você não completa esquema que não foi completado com a pneumo 10. Você faz o preconizado para a pneumo 13, dependendo da idade em que essa criança iniciar o esquema vacinal. E, nesse caso, entre 7 e 11 meses, a primeira dose, ela tomaria 2 doses, uma dose na série primária e uma dose de reforço entre 12 e 15 meses. Daí a resposta, né, daquelas 3 doses, né, que seria a terceira opção. Lembrando o intervalo mínimo aqui, nesse caso, de 4 semanas entre as doses. E essa pergunta aqui, a vacina pneumocócica 3 valente está disponível no PNI? Sim ou não? Temos resposta no chat? Sim. Sim, muito bem. A resposta é essa. Um informe técnico para a implantação da pneumo 13 em pacientes de risco, então está nos Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, crianças acima de 5 anos de idade. Então, isso foi liberado em julho de 2019. Então, quais são as indicações? Pacientes com HIV/AIDS, né? Então, toma uma dose da pneumo 13 e faz 2 doses com intervalo de 5 anos da pneumo 23, né? E aqui o intervalo entre a pneumo 13 e a pneumo 23 é de 8 semanas após a pneumo 13. Pacientes oncológicos, transplantados de órgãos sólidos e pacientes transplantados de célula-tronco hematopoética, então transplante de medula óssea. Nesse caso, toma as 3 doses de pneumo 13 e 2 reforços com a pneumo 23. Tá? Então, a vacina
pneumo 13 não está recomendada para aquele que foi imunizado previamente com a vacina pneumo 10 valente. Aí ele faria só as duas pneumo 23, no caso dessas indicações especiais. Tá? E aqui a recomendação para crianças acima de 5 anos de idade. Então, lembrar da gente não deixar de fazer essa indicação para essas crianças que têm essas condições especiais. E tem uma atualização agora, de 18 de maio, agora bem recente, do PNI, né, e que faz uma concessão temporária em função de vacinas que vão expirar a validade. Eles ampliaram a indicação da pneumo 13 para várias condições. Então, olha, 18 de maio, né, nós estamos aqui, faz o quê? Menos de uma semana, né? Então, bem em cima aqui. Imunodeficiência por doença de base terapêutica, cardiopatia, pneumopatia, nefropatia, hepatopatas, diabetes mellitus, asma moderada grave, aspirina anatômica funcional, trissomias, implante cloquear, fístula licórica, imunodeficiência congênita, fibrose cística, doenças neurológicas incapacitantes, doenças de depósito. Então, lembrar, né, dessa indicação aqui, que vai ter uma janela de oportunidade, né, até 30 de agosto de 2021. Né? Então, em função do prazo que vai expirar. Então, lembrar, se alguém tiver paciente nessa condição, pode aproveitar e ampliar a proteção para pneumococo nessas condições. Essa é uma novidade bem quente do PNI. Bom, as vacinas, então, pneumocócicas conjugadas, polissacarídicas, né? Elas, no PNI, são feitas, né, a pneumo 10 valente, são 3 doses, né? A primeira dose aos 2 meses, a segunda aos 4 meses, um reforço aos 12 meses, é o chamado esquema 2+1. A ASBP e a SBIM recomendam prioritariamente a pneumo 13, né, com o esquema 3+1, 2, 4, 6 meses, uma dose de reforço aos 12 e a SBIM de 12 a 15 meses o reforço. Uma criança recebeu a vacina tríplice bacteriana aos 15 meses, como recomendado. Quando completar 4 anos de idade, o reforço para proteção contra essas doenças poderá ser com a tríplice bacteriana mesmo, a tríplice bacteriana celular, tipo infantil, ou a tríplice bacteriana celular, tipo adulto. Então, no chat, 1, 2 ou 3. Temos resposta? Não. Não? Não. Ok. Então, na verdade, qualquer uma dessas formulações, uma criança, ao completar 4 anos, ela pode ser feita, tá? Então, qualquer uma delas pode ser feita. Lembrando aqui a diferença entre as vacinas, né? A vacina tríplice bacteriana de células inteiras, ela é a inativação dessa bactéria, né? A Bordetella pertussis inteira, ou seja, todos os antígenos presentes, por isso ela é uma das vacinas mais reatogênicas. E as chamadas vacinas acelulares são vacinas que são selecionados, né, alguns antígenos dessa bactéria, da Bordetella pertussis, né, pode ser um ou mais desses componentes, pertactina, fímbria, fitameaglutinina, né, e o toxoide pertussis, qualquer um desses, ou então a combinação deles, que fazem as chamadas vacinas celulares, e por isso elas são menos reatogênicas, porque tem menos componentes antigênicos, né? Lembrando aqui que a diferença aqui da nômina, né, quando D é maiúsculo e minúsculo, significa que aqui tem menos antígeno, né? No adulto, para ele ter uma resposta boa para a difteria, não precisa tanto antígeno quanto tem para uma criança abaixo de 4 anos de idade, né? E o P também é a mesma coisa, quantidade de antígeno, e o Azinho aqui, essa vacina a celular, que é a que contém apenas alguns antígenos da Bordetella pertussis. Então, está lá no calendário da SBIM que o reforço aos 4, 5 anos da tríplice bacteriana pode ser feito tanto com a difteria tétano pertussis celular tipo adulto, tipo infantil, ou então com a tríplice bacteriana de célula inteira. Tá?
Um outro caso aqui, a criança de 4 meses recebeu aos 2 meses as vacinas recomendadas no PNI, que seriam, então, a penta do PNI, que é combinação de difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, hemófilos, influenza B, a primeira dose, a vacina polio inativada, com os poliovírus 1, 2 e 3, a primeira dose, a pneumocócica 10 valente conjugada, a primeira dose, e a vacina para rotavírus humano, a primeira dose. Aos 4 meses, recebeu todas as outras vacinas, tem um reforço delas, menos a pentavalente que estava faltando. Os pais, então, procuraram a clínica de vacinas. E agora? É possível vacinar uma criança que vinha recebendo a vacina penta da rede pública com as vacinas penta ou hexa da rede particular? Sim ou não? O que tem no chat? Sim. Sim. Ok, muito bem. Então, aqui a diferença das vacinas, né? A penta da rede pública, nós temos composição de difteria, tétano, coqueluche, célula inteira, hepatite B e hemófilos influenza. A penta da rede privada é também difteria, tétano, pertusse só que a celular, a polio inativada e hemófilos. Não tem hepatite B na composição da penta da rede particular. E a hexa é uma combinação aqui, né? Então, tem a difteria, tétano, pertusse da celular, a polio inativada, hemófilos e hepatite B. Tá? Então, apenas é importante respeitar intervalos mínimos entre as doses, da primeira para a segunda, né? Lembrando que, no caso aqui da hepatite B, da segunda para a terceira, tem que ter um intervalo de pelo menos 8 semanas e pelo menos 4 meses após a primeira dose em relação à sexta dose, né? O restante são 4 semanas de intervalo. Bom, se a criança já recebeu a vacina inativada da polio na rede pública, ela poderá receber uma vacina penta ou hexa da rede particular, que já vem combinada com um componente inativado da polio na sua composição? Sim ou não? Tem Ninguém resposta no respondeu. chat? Hã? Não, Ninguém respondeu? não. Vamos lá. Sim. Então, caso já tenha recebido a vacina polio inativada, pode-se aplicar a combinação penta ou hexa da rede privada com qualquer intervalo, não considerando como válida a polio inativada aplicada anteriormente. Ok? Então, a resposta é sim para essa questão. É uma situação que pode realmente acontecer. Então, lembrando aqui, então, o esquema dessas vacinas combinadas pública e privada. No público, as crianças recebem, então, a vacina penta do PNI, de novo, difteria, tétano, coqueluche, célula inteira, hemófilos e hepatite B, e uma dose separada, né, uma outra agulhada, da polio inativada. Isso é repetido aos 4 aos 6 meses. Tem um reforço da tríplice célula inteira bacteriana aos 15 meses, e aqui o reforço da polio já com a polio oral, e aos 4 anos, de novo, tríplice bacteriana de célula inteira e reforço da polio oral. No esquema privado, nós temos, então, a vacina hexa, que é difteria, tétano, pertusse celular, hemófilos, polio inativada e hepatite B, aos 2 meses. Aos 4 meses, faz a penta, né, que não tem hepatite B, tem as outras iguais da hexa, em particular. Aos 6 meses, faz de novo a hexa, né? Então, mostrando aqui uma diferença, que a criança no PNI, ela toma a dose de nascimento da hepatite B e mais 3 aqui. No esquema privado, toma a dose da hepatite B no nascimento, aos 2 e aos 6 meses de idade. Então, só toma 3 doses. Então, cuidado aqui com os prematurinhos, como a gente falou lá no início. No esquema privado, aos 15 meses, ela pode fazer, então, a vacina penta, né? É uma agulhada só, né? Difteria, tétano, pertusse, polio inativada e hemófilos. Vejam que aqui é necessário fazer hemófilos e não é necessário fazer no PNI, porque recebe tríplice célula inteira. E o que se sabe é que quando você faz essas vacinas com o componente acelular combinado com hemófilos, existe interferência de produção de anticorpo. Por isso aqui, nesse caso, é necessário
incluir um reforço para hemófilos influenza aos 15 meses de idade no esquema privado. E aos 4 anos, a criança toma a tríplice celular já tipo adulto, pode tomar, e a combinada com a polio inativada numa agulhada só. Ok? Então, essas são as diferenças. Uma novidade importante é que as vacinas pentavalente e hexavalente, que a gente acabou de falar, que só tem na rede privada, estão disponíveis nos centros de referência para imunobiológicos especiais para recém-nascidos prematuros, nascidos com menos de 1 quilo ou menos de 31 semanas de idade gestacional. Né? Então, essa é uma informação importante para que a gente encaminhe esses bebês, né? Porque eles vão receber menos agulhadas e vão receber uma vacina menos reatogênica, porque o componente pertussis é acelular nessa situação. Então, não esquecer que tem essa possibilidade, né? E a gente deve fazer essa recomendação para esses bebezinhos extremamente prematuros. Isso está disponível nos CRI. E aqui, para não esquecerem, né, da importância aí da coqueluche, quem nunca viu, aqui vocês ouviram o guincho, né? A criança fica cianótica. É muito angustiante, né? Mas a criança melhora, vai melhorando e, graças a Deus, ela saiu bem, né? Então, a importância de vacinar as gestantes, né? No último trimestre, com a tríplice acelular, tipo adulto, né? E vacinar as nossas crianças contra essa doença, que realmente é uma doença terrível, né? E as pessoas, às vezes, esquecem. Mas aqui nós temos um cenário complicado no Brasil em relação à cobertura vacinal, dados de 2020, né? Em crianças até 30 dias, a hepatite B, 62% de cobertura, a penta, 76%, e a polio, 75%, quando a meta é acima de 95%. Então, chamar a atenção, né, para essa situação que essas doenças elas podem voltar. Um outro caso clínico, essa criança tem 13 anos, tomou apenas uma dose da vacina para HPV quando tinha 12 anos e 6 meses. A mãe explicou que ela apresentou um episódio de síncope naquela ocasião e que ficou muito assustada com aquela situação. Qual orientação deve ser dada? Contraindicar outra dose da vacina para HPV, indicar a vacina de outro fabricante, explicar a natureza do fenômeno e que não representa contraindicação para dose subsequente. Que diz aí o chat? Temos resposta no chat? Não. Não? Então, na verdade, é para explicar, né, a natureza desse fenômeno da síncope em adolescentes que são vacinados. Não é exclusivo da vacina para HPV, tá? É muito comum em adolescentes e adultos jovens, tá certo? Considerar, então, manter o adolescente em observação por 15 minutos depois que eles são imunizados, para qualquer vacina, viu, gente? Não só para HPV. E, idealmente, eles devem ficar sentados ou deitados durante a vacinação. Essa aqui é a orientação do Red Book, né? Então, a síncope que ocorre após a vacina não é contraindicação para doses subsequentes. Ok? Então, lembrar disso. Na campanha de vacinação contra sarampo e pólio, Lucas, de 2 anos, recebeu uma dose da tríplice viral e uma dose da polio oral. Cerca de 8 minutos após, enquanto aguardava o ônibus para retornar para casa, Lucas apresentou um episódio de vômito e regressaram ao posto de vacinação, pois a mãe ficou preocupada. Qual a orientação deve ser dada? Não repetir a dose ou repetir a dose? Que diz o chat? Nada. Não repetir, pronto. Não repetir, acertou. No Red Book, há algum tempo atrás, dizia que repetisse, né? Mas a norma do PNI, né? Agora vocês sabem que a vacina polio oral
ela só tem 2 tipos de vírus pólio, 1 e 3, não tem mais o 2. Tá? A orientação é que não repetir a dose se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a administração da vacina. Então, é que nem a de rotavírus, tá? Mas isso tem mudado ao longo do tempo, mas essa é a última recomendação do PNI, tá bom? Então, vamos em frente. Pedro, de 6 anos, após receber a vacina da gripe, apresentou essa lesão no braço. Essa condição representa uma contraindicação para a vacina da gripe do próximo ano? Essa vermelhidão aqui, ó, bem extensa no braço. Não. Resposta não. Muito bem. Não representa. É a chamada reação de Artis, né? Em homenagem a esse cientista, Nicolas Maurice Artis, né? Ele descreveu essa reação. Ela é autolimitada, não representa contraindicação, e a gente deve fazer apenas compressa gelada no local e, eventualmente, alguma analgesia, tá certo? Oral. Basta fazer isso, explicar para os pais, né, para que não deixem de fazer as vacinas. É mais comum com a vacina com componente tetânico, né, de difteria e tétano, que é repetida muitas vezes ao longo da vida de uma pessoa. A vacina para influenza, então, algumas recomendações em função aqui da questão da Covid, né? Então, a recomendação da vacina para pessoas que tiveram a Covid, idealmente ela deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos 4 semanas após o início dos sintomas ou 4 semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas. Essa é a recomendação, embora provavelmente, se a pessoa estiver bem antes disso, não deve ter nenhum problema, mas essa é a recomendação que está vigindo no PNI. Precauções para a vacina: doença febril aguda, moderada ou grave, então adia um pouco a vacinação até a resolução do quadro, tá? Então, história da alergia ao ovo, né, como sinais de anafilaxia, então a alergia é grave, não está contraindicada a vacina, apenas ela deve ser feita no ambiente adequado para manifestações alérgicas graves, ou seja, onde você possa conduzir um choque anafilático. Em caso de ocorrência de síndrome de Guillain-Barré, no período de até 30 dias após o recebimento de dose anterior, recomenda-se a realização de uma avaliação médica para definir o que faz, né, nessa situação. Em relação à administração simultânea com outras vacinas ou medicamentos, né, ela pode ser administrada na mesma ocasião com outras vacinas do calendário nacional de imunizações e também com outros medicamentos. Preferivelmente, deve ser administrada a vacina COVID antes dela, deve ter prioridade, e agendada a vacina de influenza, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre as duas vacinas. Tá? Quem doou sangue está inapto temporariamente pelo período de 48 horas a doar sangue, tá bom? Cuidado em relação a essa questão. Aqui mostrando que nós estamos com coberturas desse ano 2021 muito baixas para influenza, né? Principalmente no grupo de maior risco para mortes, nos idosos, apenas 17,6%, crianças até 46%, puérperas 45%, é um grupo importante, né? E as gestantes. E, globalmente, a cobertura vacinal está em torno de 20,6% apenas no Brasil, uma população-alvo de quase 80 milhões de pessoas. Então, é isso, né? Vacinas, todo mundo procurando desesperadamente a vacina que não tem, né? Que não tem suficiente para todo mundo, que é a vacina da Covid, e abandonando as vacinas que são importantes, né, igualmente importantes a qualquer momento. Mais uma pergunta: no Brasil atualmente, qual o sorogrupo de meningococo mais comum entre menores de 1 ano? A, B, C, W ou Y? Tem resposta no chat? B. B de bola. Resposta B. Muito bem, é isso mesmo. Então, o sorogrupo B foi responsável pela maioria dos casos de doença meningocócica em crianças menores de 1 ano de idade. Então, cerca de 60%. E, em segundo lugar, o C. Isso aqui não é que o B esteja aumentando, é porque com
foi exatamente o efeito da vacinação para meningococo C no PNI. Então, houve uma redução muito importante de casos de doença meningocócica pelo meningococo C, graças à vacinação, e aí o B proporcionalmente ficou mais importante, ele não aumentou em quantidade. E essa é uma verdade recente, né, 2018, 2019, também proporcionalmente o B ele é maior que os outros sorogrupos para menores de 10 anos de idade. Tá? O C fica em segundo lugar e aqui em terceiro lugar o W, mostrando que todos circulam, inclusive o Y no Brasil também circula. Então vamos ficar atentos para essa questão. O Ministério da Saúde recomenda, né, a vacina para meningococo C para menores de 5 anos e adolescentes. Esse é o grupo que tem sido pouco, procura pouco, né, essa vacina que está disponível no PNI, adolescentes de 11 a 14 anos. A rotina são 3, 5 e 12 meses, as 3 doses. Crianças de 1 a 4 anos não vacinadas, uma dose apenas. Reforço ou dose única para adolescentes de 11 a 14 anos de idade. A rotina segundo a SBIM, ela dá preferência para uma vacina mais completa, né, ACWY, uma proteção mais ampla, 2 doses aos 3 e 5 meses de idade, reforço 12 e 15 meses, entre 5 e 6 anos e aos 11 anos de idade, também reforços nessas faixas etárias, mesmo que não esteja isso aqui em bula desses produtos. Lembrar, então, que existem vários tipos de vacinas meningocócicas conjugadas licenciadas no Brasil, e dependendo do tipo, o momento de início da primeira dose, né, ele é variável. Essa que é conjugada com toxoide tetânico pode ser feita já a partir de 6 semanas de idade, e já com toxoide difitérico, como conjugante, a partir de 9 meses de idade apenas. Em relação ao intercâmbio dessas vacinas, não existem dados de estudos sobre a intercambiabilidade, ou seja, a gente deve realmente manter o mesmo laboratório produtor, o mesmo tipo de vacina, né? E os vacinados com a vacina meningocócica C, sim, esses podem se beneficiar com o uso subsequente das vacinas meningocócica ACWY, com o objetivo de ampliar aí a proteção. Para meningococo B, tem que consultar direitinho, né? Porque isso aqui todo mundo acaba se enganando, né? Como é que é feito, né? Então, dependendo da faixa etária de início, você vai fazer mais doses, né? Então, 3 doses se começou entre 2 a 5 meses de idade. Então, lembrar, no esquema primário aqui são 3 doses, e tem reforço, um ano depois do primeiro ano, e depois sempre 2 doses mais um reforço a partir dessa faixa etária de 3 meses de idade, quando você inicia a vacinação. Tá? Então, tem que olhar isso direitinho, né, para a gente não se enganar. Em relação à vacina da febre amarela, ela está indicada em crianças aos 9 meses de idade, né? Então, até 5 anos de idade, administrar uma dose aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos de idade. A partir de 5 anos até 59 anos de idade, apenas dose única, não precisa reforço. Então, lembrar, né, que a maioria das crianças vai fazer com 9 meses, mas vai precisar de um reforço aos 4 anos de idade, e ela está indicada atualmente para todo o país, não só para as áreas de maior risco para a febre amarela. Aqui um alerta epidemiológico lá do Acre, bem recente, né? E eles trazem os dados de que o ano passado o Brasil teve 8.448 casos de sarampo, com 10 óbitos, né? O sarampo está aí, ele está presente, né? Mesmo com o isolamento da pandemia, ele segue desafiando as autoridades de saúde, né? Então, muito importante a gente não esquecer do sarampo. A vacina é a tríplice viral aos 12 meses de idade e um reforço com a tetraviral aos 15 meses de idade. Lembrar da dose 0, né, entre crianças entre 6 meses e 11 meses de idade, enquanto essa situação epidemiológica do sarampo ela permanecer com o risco que estamos vivendo.
A vacina tetraviral, então, é feita aos 15 meses de idade, então, é uma vacina atenuada. Aos 4 anos de idade, a criança recebe como reforço no PNI a vacina da varicela, é essa a recomendação do PNI. Tá? No esquema privado, se pode fazer, então, a tetraviral aos 12 e aos 15 meses, e a criança está recebendo 2 doses do componente da varicela, ela está adequadamente imunizada. Lembrar que o PNI garante para os profissionais de saúde não vacinados a vacina da varicela para aqueles que não tiveram catapora ou não tomaram a vacina. Então, lembrar dos profissionais de saúde, não esquecer. A vacina da hepatite A no PNI é feita aos 15 meses de idade. Nas clínicas privadas, são 2 doses, não dose única, como preconiza o PNI, né, com 6 meses de intervalo, que é a recomendação dos estudos clínicos dessa vacina. E a última pergunta minha é se vocês conhecem esse cão que está aí, essa estátua do cão Balto, lá no Central Park, e a que doença ele está ligado, né? Se alguém já visitou essa estátua e sabe a história do Balto. Alguém lembra? É uma doença imunoprevenível. É a última pergunta de hoje para vocês. Depois eu quero qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Tem resposta no chat? Raiva. Raiva? Não. É uma história muito interessante. Tem um filme sobre o Balto, da difteria. Esse cão, né, no trenó, ele que conseguiu levar, né, num trenó, até uma pequena cidade no Alasca, isso há muito tempo atrás, 1925, né, que estava tendo um surto, né, com morte de crianças por difteria, que é uma doença que também não deve ser esquecida, né? Coberturas vacinais baixas levam ao ressurgimento dessa doença. E então ele foi homenageado lá no Central Park com essa estátua, né? E figurou lá no jornal lá de Cleveland, né? Então é isso. Aqui o calendário, quem quiser consultar, do PNI, tem o da SBP, tem o da SBIM, não vamos discutir aqui, tá bom? Muito obrigado, e estamos abertos para perguntas de vocês. Aqui no chat, alguém falou que eles não estavam vacinando a febre amarela em alguns postos aos 9 meses. Então, exatamente, foi eu que falei. Algumas mães minhas estão voltando, dizendo que em vários postos já estão dizendo que não é mais obrigatório e a mãe retorna sem fazer. Adolescente também, de 14 anos, não está conseguindo fazer mais a meningite. Só dão até 13 e pronto. O problema aí é mais relacionado ao desabastecimento, né? Mas talvez. Não houve mudança da norma, né? E esse é um dos grandes problemas. Entre os problemas que a gente tem em relação aí à questão da queda das coberturas vacinais, é o descrédito em que você chegando ao posto, né, para fazer a vacina do filho, não tem disponível, né? Então, isso leva ao descrédito do programa, né? E esse é um dos problemas a ser enfrentado, né? A questão logística tem sido realmente muito complexa, né? Veja que o nosso esquema vacinal ele é muito completo, é um dos melhores do mundo, melhorou muito, ficou muito complexo, mas toda a estrutura logística de propaganda, de acessibilidade e mesmo disponibilidade desses imunobiológicos, ela não acompanhou, está muito longe de acompanhar a complexidade que é hoje o nosso programa de imunizações, o programa básico, né? Infelizmente, né? Então, tem se discutido bastante realmente o que tem acontecido. Nós temos várias tecnologias hoje modernas, né, informatizadas, que poderiam estar sendo utilizadas como recurso de propaganda, inclusive, e não são utilizados, né? Então, nós estamos realmente uma situação bem complicada, e um dos fatores aí que leva ao descrédito é exatamente o desabastecimento. Chegar lá e não encontrar. É muito frustrante, né, para a pessoa. Robério, boa noite. Maria Gugel. Robério,
a vacina da hepatite A é na mesma plataforma, é a mesma plataforma, é a mesma composição, tanto na clínica privada como no PNI? É a mesma coisa, né? São vacinas inativadas, né? Inativação química, né? Apenas o Brasil segue, por exemplo, o esquema que deu muito bem na Argentina, de dose única, com uma excelente redução dos casos de hepatite A, controle da hepatite A na Argentina, né? Então, nós seguimos esse esquema, que é mais barato, você fazer uma dose em vez de fazer duas. Mas, quando a vacina foi desenvolvida, o estudo clínico, eram duas doses, né? E aí as recomendações das sociedades médicas, da SBP e da SBIN, seguir o que está na bula do produto original e o que tem no estudo clínico das vacinas, tá? Mas essa experiência foi muito bem sucedida e acho que quando a gente pensa na complexidade do nosso esquema vacinal, você reduzir uma dose, pensando numa coorte de nascimentos no Brasil, são 3 milhões de crianças nascendo por ano no Brasil. São 3 milhões de doses a menos, que isso tem um custo, né? E uma segunda dose, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de benefício, não seria, basicamente, não alteraria, realmente, né? E a proteção individual mesmo, até do ponto de vista individual, com uma dose só, ela já é muito grande. Então, por isso, mas a vacina é a mesma tecnologia, tudo igual. Obrigada. Ela é recomendada para o idoso também, Roberto? Sim, sim, né? Na verdade, a pessoa que não teve ou não sabe, é bom que faça, né? Porque a gente tem no Brasil, obviamente, uma pessoa idosa, ela dificilmente não teve a infecção natural pelo vírus da hepatite A, considerando as condições sanitárias do Brasil, né? Para uma pessoa idosa no momento que ela passou pela infância, né? A gente tinha estimativa de que até 90% se infectava pelo vírus até 10 anos de idade. Agora, existem vários Brasis, né? Então, as pessoas que, por exemplo, dentro de uma cidade, seguramente a prevalência do vírus numa zona aqui em Fortaleza, como Meireles, e lá no Janguruçu, é totalmente diferente, né? As condições de saneamento são diferentes, né? Então, realmente, existem essas diferenças grandes. Então, é importante que, se a pessoa não sabe, é melhor se vacinar. É uma vacina segura, inativada, classicamente, né? E é bem tranquila, né? Então, realmente é muito importante. Quem não souber, se vacina sem nenhum problema. Robério, como é que está a questão da vacina de dengue, contra dengue? Então, a vacina da dengue, né, ela tem nas clínicas particulares, né, a vacina do laboratório Sanofi Pasteur, que foi aprovada pela Anvisa, né, para acima de 9 anos de idade, né, mas ela tem a dificuldade dela é o fato de que ela está recomendada, além da faixa etária, precisa saber se a pessoa já teve um episódio de dengue, né? Então, essa é uma característica dela. Então, essa é uma limitação importante, né? Você reconhecer aqui no Brasil quem teve dengue, e aí você tem vários problemas, né? A vacina da febre amarela, por exemplo, ela pode fazer, dar um IgG falso positivo para dengue, que são flavivírus, né? E aí você não sabe se realmente teve infecção assintomática, porque em torno de 30% a 40% das pessoas têm dengue assintomático. Então, começa a complicar um pouco, né, saber exatamente quem teve dengue para poder receber a vacina. Mas quem já teve, com certeza, é uma excelente opção, realmente uma proteção importante, né? E quando a gente vê esse cenário atual aqui, a gente aumentou muito o caso de dengue esse ano, né? Tem muitos casos, né? Quem está aí na ponta trabalhando está vendo que esse ano não foi igual aquele que passou. Ano passado foi meio que um silêncio da dengue, mas agora ela voltou mais firme, né? E era a expectativa, né? Porque a maior parte das pessoas se infecta dentro de casa. E com as restrições da pandemia, as pessoas estão mais tempo dentro de casa, né? É até estranho porque que ano passado não teve tantos casos, né? E esse ano realmente já mudou.
Mais alguma pergunta? Nós já estamos com 1 hora de conversa. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tinha uma pergunta, Osmir, no início, sobre palivizumab. Eu queria que o Robério aproveitasse, apesar do palivizumab ser um anticorpo monoclonal, não a vacina, mas eu acho que merecia um comentário do professor. Muito pertinente, né? Principalmente nesse momento, né? Olha, o vírus inicial respiratório, ele está realmente aí competindo nas crianças com a Covid, aqui realmente competindo, assim, cabeça a cabeça, né? E a gente tem visto muita internação de crianças, bebezinhos, com complicações da infecção, com bronquiolite e pneumonia bacteriana secundária grave, por esse vírus, né? E aí lembrar da questão do palivizumab, que é um anticorpo monoclonal que está disponível, né? Para condições, aqueles bebês com condições de risco, né? Aqueles prematuros, cardiopatas, pneumopatas, tem as condições, tem as características, e não esquecer a oportunidade e a indicação do palivizumab para essas crianças, né? Aqui a gente começa a fazer a partir de fevereiro, né? São 5 doses durante a estação em que circula mais o vírus respiratório, né? E eu posso dar os dados lá do César Carlos, muito interessantes, que apesar de estar sendo pressionado epidemiologicamente, lá não teve nenhum caso de vírus respiratório, né? Quando a gente tinha, eventualmente, alguns anos atrás, quando a gente não dispunha do palivizumab. Então, está segurando aí a vida preciosa desses prematurinhos extremos, né? São muito queridos, né, de todos nós. Uma pergunta aqui da doutora Mafisa, sobre a vacina herpes zoster no adulto, se você recomenda. Com certeza, né? É uma vacina muito importante, né? A que nós temos aqui no Brasil é uma vacina de vírus vivo atenuado. Ela é composta pelos mesmos vírus da vacina da varicela, só que em uma quantidade, um inóculo bem maior, para ter uma resposta, porque o idoso ele tem a questão da imunossenescência, então precisa de uma dose maior para ter uma resposta de memória imunológica que proteja, né? E é uma vacina que ela não protege totalmente contra a ocorrência de herpes zoster, mas ela previne a principal complicação aí, que é a dor, né? Tem o herpes zoster, principalmente na região ali facial e tudo, ele está associado, inclusive, com acidente vascular cerebral. Então, ela previne também para isso nos idosos, né? Então, realmente é uma vacina muito importante. E eu queria até relatar aqui um caso pessoal. Minha mãe, olha só que coisa, né? Ela está com 95 anos, ela ia receber a vacina da Covid numa sexta-feira. Ela tinha recebido a vacina para herpes zoster, já, né? Pela idosa, tinha indicado, ela tinha recebido a dose direitinho. E um dia antes dela tomar a vacina da Covid, meu irmão, que está com ela, morando com ela, manda uma foto com o bracinho dela com o zoster, né? Eu tratei online, né, a história, fiz a teleconsulta, tratei, e eu imaginei assim, se ela tivesse tomado a vacina da Covid no dia seguinte, da AstraZeneca, vou dizer que baixou a imunidade e ela desenvolveu o zoster, né? Mas assim, só que ela evoluiu super bem do zoster dela, não sentiu dor, era só realmente a questão da lesão, respondeu super bem com antiviral, com a ciclovir, e como ela estava bem, uma semana depois, fizemos a vacina, né, da AstraZeneca, graças a Deus ela tomou a segunda dose, agora semana passada, e deu tudo certo, né? Mas ela é muito importante. Agora, deve chegar no futuro a vacina que ela é mais interessante, né? É uma vacina já com outra tecnologia, ela é inativada, pode ser feita em imunossuprimido, né? Então, essa é mais segura, digamos assim, e também ela tem mais eficácia, inclusive no idoso, né? É uma vacina do laboratório GSK, mas ela não está ainda aqui aprovada na Anvisa, né? Está nos Estados Unidos, ela é muito interessante. É uma vacina também, mas essa que nós temos, ela é muito boa e já protege o idoso de complicações do zoster que são importantes, né? A dor é muito incapacitante, né? E também a questão do próprio AVC.
É um problema grave, né? Quando ele é o zoster facial, aumenta o risco. É acima de 50 anos, né, Roberto? Acima de 50 anos, né, a vacina do zoster, né? Mais precisamente acima de 60, né? Mas já acima de 50, ela já pode ser feita. E mesmo a pessoa que já teve, pode tomar, né? E deve. Sim, porque em torno de 5 anos se iguala realmente a chance de ter uma recidiva de quem nunca teve, né? Você ter a recidiva dos órgãos. Então, é importante que, mesmo assim, façam a vacina, mesmo quem já teve. Tá, Júlia? Obrigada. Acho que nós vamos terminar. Tem aqui no chat muitos elogios, doutor Robério, agradecimento, que sempre os eventos com você é muito bom, muito proveitoso, muita atualização. Então, nós agradecemos, eu agradeço em nome de todos os cooperados, a disponibilidade, a generosidade em compartilhar os conhecimentos conosco, né? Muito obrigada. Obrigado. Antes de encerrar, Francisca Luz, se você me permitir. Sim. Primeiro, parabenizar o Roberto, né, Pode falar, Osmir. Parabenizar o Roberto por essa nova apresentação que eu achei fantástica. Achei assim bem interativa e muito legal, do que uma explanação, às vezes, que fica cansativa num assunto como vacina. Parabenizar e agradecer pelo convite e reforçar o convite para o dia 23 de junho para o nosso Arraiá dos Pediatras, às 19h30. Vai ser uma festa linda, com muitas novidades. Eu gostaria da presença de todos e divulguem e salvem a data. Né? Salvem essa data.